Damas e cavalheiros, agora eu estou igual ao Smurf Ranzinza após de assistir essa bomba aqui. Baseado nos famosos quadrinhos pelo cartunista Peio, esse mais novo filme dos Smurfs segue a história da Smurfette e seus amigos indo para o mundo real pela terceira vez, somente para poder salvar o papai Smurf dos feiticeiros perversos Razamel e Gargamel. E que enquanto que eles vão encontrando mais novos personagens, os Smurfs terão que descobrir sobre o que define o seu destino para salvar o universo. Agora, para começo de conversa, eu só tenho que dizer que sim, eu conheço os Smurfs, porque afinal, os Smurfs são aquelas criaturinhas bem pequenininhas, bem azulzinhas, bem alegres, que vivem nos seus cogumelos e tal, e que sempre se protege do feiticeiro maligno perverso Gargamel e tal, e que inclusive já teve um monte de desenho, um monte de caderno, boneco, e também um monte de games, e também inclusive de muitos filmes. Na verdade, de só uns 3 filmes. Apesar de que os Smurfs nem sequer ter algum filme bom na época, porque afinal, os dois tiveram aqueles live actions e tal, onde os Smurfs vão para o mundo real, e eles foram muito mal recebidos pela crítica, e já tem o outro que tem o reboot, que é os Smurfs e a Vila Perdida, de 2017, e que inclusive pode ser meio que um passo acima dos 2 primeiros live actions. Mas só que daí, o porquê disso, o que acontece é que esses 3 filmes dos Smurfs que eu falei são da Sony, dos estúdios da Sony. Enquanto esse novo filme dos Smurfs que eu estou fazendo aqui, desse vídeo até agora, ele é da Paramount Pictures, ou seja, da Paramount Animation. E só pra deixar claro, tal, que quando eu tinha descobrido de que os Smurfs vão ganhar mais uma nova animação e um novo reboot para esse ano de 2025, eu fiquei tipo, bom, ok, então eu posso deixar pra passar, então tudo bem. Mas só que daí, quando eu tinha visto o trailer oficial desse filme, eu fiquei tipo assim, também, eu acho que eu vou assistir esse filme só pra ver se ele é legal ou não, apesar de ter alguns problemas, mas só que tá de boa, tá favorável. Mas só que daí, meu amigo, quando eu tinha assistido esse filme pela primeira vez nos cinemas desde ontem à noite, cara, como eu estava enganado. Então, ontem eu fui lá assistir Smurfs 2005, que no caso é o mais novo filme dos Smurfs, que no caso é da Paramount Pictures, e daí eu fui assistir nos cinemas, mas só que com muitas expectativas baixas, enquanto eu tenho uma certa esperança para que esse filme seja legal ou não, ou só mais ou menos, mas bastante boa. E daí então eu tinha assistido esse novo filme dos Smurfs ontem no cinema, lá na Cinemark, no Shopping de Bragança Paulista, nas 14h15. Ou seja, tipo, na sessão 3 e tal, tipo, pela primeira vez. E isso tudo só pra dar a minha opinião, tá? Não é só pra maior empolgação e tal, porque vai entender, né? Mas enfim, então, eu tinha assistido Smurfs ontem no cinema, e que o que eu achei dele... Ai, meu Deus do céu. É sério, mano. É sério. Olha, me desculpe e tal, mas olha que agora eu estou igual ao Smurf Ranzinza, porque eu não estou nem um pouco feliz com o que esse filme entregou pra mim. Porque eu originalmente ia gostar desse filme, mas só que na realidade eu estava enganado. Sério, eu estava enganado, porque esse filme é muito ruim. Ele não me impressionou de jeito nenhum. Sério, de jeito nenhum mesmo.
Então, me deixe contar os motivos do porquê o Smurfs 2005 é smurfamente péssimo, na minha opinião. Número 1. O meu maior problema que eu tive com esse novo filme dos Smurfs é que ele basicamente repete a mesma história dos dois filmes live actions dos Smurfs que a gente teve e que foram produzidos pela Sony Pictures Animation. Você sabe, né? Aqueles que foram lançados em 2011 e 2013, que tem os títulos de Os Smurfs 1 e Os Smurfs 2. Tipo, você sabe, né? Esses filmes aí que giram em torno dos Smurfs indo para o mundo real e eles vão se interagir com os humanos e tal e daqui, mas só que nesse filme aqui é meio que nada mais nada menos do que os Smurfs indo para um mundo real justamente para poder salvar o papai Smurf que foi sequestrado por dois feiticeiros perversos, que no caso são o Gargamel e o Razamel. E tudo isso vira uma história completamente bagunçada e sem sentido, apesar de que meio que falta uma falta de originalidade nessa história, porque é impossível meio que não acreditar numa coisa dessa. Número 2, a história é muito previsível. É basicamente igual à história lá dos dois primeiros filmes live actions dos Smurfs, que inclusive acho bem ok, né? Então nada demais e tal. Mas só que é muito mais saturada, da maneira mais genérica, rasa e qualquer coisa ao mesmo tempo, da maneira mais genérica, rasa e qualquer coisa possível. Tipo, você não tá entendendo. Na Vila dos Smurfs, todo dia é uma festa. Cada Smurf tem uma função, que nem o Ranzinza. Odeio ter uma função. Influencer. Fala, galera! Tô fazendo live na Vila dos Smurfs. E eu, a Smurf mais legal de todas. É assim que se faz, garotos. Na Vila dos Smurfs, nada nunca dá errado. Número 3, apesar de que eu tinha achado de que a animação desse novo filme é bem de boa, porque, se eu não me engano, a animação tem tipo uns estilos bem legal, né? Então, que inclusive... Mas só que a animação é meio que uma tentativa bem triste em capturar o charme e também os estilos dos Smurfs que a gente conhece. Porque você sabe, né? Daqueles Smurfs que a gente conhece lá dos desenhos animados, lá dos quadrinhos, ou até mesmo de alguns filmes, alguns curtinhas e lá que teve lá do Smurfs, que inclusive podem ser bem legais para os fãs dos Smurfs. Mas só que aqui a animação pode ser que falta muita expressão e também falta energia, especialmente nos personagens. O que é aquilo? Pessoal, atenção! Suas vidas estão em grande perigo. A Vila dos Smurfs não é mais segura. Fujam para o mundo real. Ai, meu Deus! O papai Smurf foi sequestrado! A gente tem que descobrir quem fez isso. Vamos salvar o papai. Vamos botar pra esmurfar. Número 4, além dos personagens serem bem mais ou menos, tirando da Smurfette, que inclusive gosto bastante da Smurfette, que apesar que a Smurfette foi mal introduzida nesse filme aqui, e isso eu vou explicar um pouco mais, então continuando. Além dos personagens serem mais ou menos, inclusive do Papai Smurf, do Gargamel e tal, mas só que eu quero dizer de que os novos personagens que foram introduzidos nesse filme são muito esquecíveis, especialmente em vários novos personagens, como por exemplo o Smurf sem nome, que no caso é aquele Smurf que não possui até agora nenhum tipo de função para a Vila dos Smurfs, sendo que na minha opinião o Smurf sem nome é um personagem raso, sem carisma nenhum, completamente genérico, sem nenhum propósito e também nada de especial e também nada que a gente possa identificar com o Smurf sem nome. E também nem posso esquecer sobre os irmãos do Papai Smurf, como por exemplo o Ken, que é um dos irmãos do Papai Smurf, sendo que o Ken ele é completamente um personagem horroroso, tipo, sério mesmo, um personagem horroroso, completamente sem carisma, e que também ele é um completo babaca com os Smurfs, tipo da Smurfette e tal. E inclusive do outro irmão do Papai Smurf, que é alguma coisa de Ron, sei lá o que, então, tipo, sério mesmo, me desculpa, mas os novos personagens desse filme são esquecíveis, como por exemplo, o Ken, o Ron e até mesmo o vilão Razamel, o irmão do Gargamel, que logo vou falar dele depois, e que também eu só quero falar sobre os fifizinhos.
os Fifizinhos são de verdade os piores personagens que eu vi nesse filme até agora. Porque na minha opinião, os Fifizinhos são chatos demais. Tipo, são chatos demais. São bem mais chatos do que os Smurfs. E eles com certeza não possuem nenhum tipo de carisma. E até mesmo a mamãe Fifi com certeza não possui nenhum tipo de desenvolvimento. Mas que Smurf! Acho que esmorfei nas calças. Código azul! Número 5. O roteiro desse filme é muito bagunçado, e que não é à toa de que o roteiro também é uma prova do porquê a história desse filme é muito bagunçada e estruturada e completamente sem sentido. E o que fica pior ainda no roteiro é que o roteiro, pelo menos ele não desenvolve e nem se encaixa e nem se envolve direito os personagens em si. Como por exemplo, a Smurfette, que inclusive, falando na Smurfette, a Smurfette meio que se serve como uma espécie de protagonista desse filme de acordo com o roteiro, que inclusive é uma coisa bem nojenta de fazer isso. Tipo, além da Smurfette, outros personagens que não possuem nenhum tipo de desenvolvimento são o Smurf sem nome, o Gargamel, o Papai Smurf, os outros Smurfs e também um monte de personagem que, me desculpa, não possuem nenhum tipo de propósito, nenhum tipo de desenvolvimento, e o roteiro desse filme é simplesmente uma prova disso. Uau! Onde a gente tá? Paris. Deixa eu adivinhar, o Papai Smurf tá encrencado. Quem é você? Sou o Ken, o irmão do Papai Smurf. Ah, desculpa, só fiz uma esfoliação rapidinha. Nunca tenho tempo pra me cuidar. Eu amo essa energia. Número 6. O humor não é nada legal. Eu com certeza não ri em nenhuma das piadas do filme, porque o humor é simplesmente forçado, cheio de besteira e nada original. Porque eu não sei você, mas a maioria das piadas que eu vejo nesse filme aqui é que não só que eles apegam muito nas coisas modernas, ou tipo das músicas pop, que inclusive o filme tem um monte de música pop bem aleatória aqui, sem sentido, mas o filme também contém muitas piadas envolvendo a palavra Smurf, ou seja, tipo Smurf, Smurfar, Smurfando, e daí o diálogo fica cada vez mais forçado com esse tipo de piada, esse tipo de palavra, esse tipo de piada de Smurf, tipo assim, velho. Tipo, mais ou menos assim. Eu posso Smurfar, eu não sei, porque eu tô parecendo alguma coisa de Smurf, tipo... me desculpa, mas será que eu sou o único que eu fico irritado com isso? Vamos fazer isso invadindo o castelo do Razamel. Mas não vamos libertar ninguém. Só o Papai Smurf, ele pegamos. Everybody know what we came to do. Vamos precisar da ajuda dos Fifizinhos. Fifizinhos? O que estão dizendo? Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Número 7, agora eu vou falar um pouco mais do Razamel, que no caso é o principal antagonista de Smurfs 2025, que no caso também é um feiticeiro maligno e que também é o irmão do Gargamel, porque afinal, na minha opinião, o Razamel é um vilão que não tem carisma nenhum, ele é completamente sem graça, o design dele é muito sem graça, nada de original, e ele só sabe usar a magia dele de uma forma bem ok, e também os planos para dominar o mundo, e também destruir a Vila dos Smurfs, capturar a Vila dos Smurfs e também os próprios Smurfs, é muito sem graça, é muito raso, é muito genérico, e também, o que posso dizer e tal, também é muito xoxa, tipo, sério mesmo, muito xoxa mesmo, e que aliás, falando do Gargamel, nem me fala sobre o Gargamel, viu, porque afinal, assim como os outros, o Gargamel nem é sequer nem um pouco desenvolvido, porque afinal, eu não sei você, viu, mas acho que se você já assistiu esse filme aqui nos cinemas e tal, você pode perceber de que o Gargamel, do nada, ele vai parar em um arco de redenção. Até porque o Razamel simplesmente roubou a posição do Gargamel em capturar os Smurfs e a vila inteira dos Smurfs. E isso tudo para meio que fazer um vilão completamente muito mal escrito, sem originalidade, falta de carisma e nada de especial. Encontrei a Vila dos Smurfs. Estamos cada vez mais perto do domínio total do mal. Atrasado e chato. Vocês é que são chatos. Não interessa pra você, palhaço.
Número 8, mesmo que a mensagem desse filme me fala um pouco mais sobre a gentileza e tal, mas só que o verdadeiro problema sobre a mensagem desse filme é que ele mal se desenvolve e que também, principalmente, ela se repete sem parar. Tipo, ela se repete sem parar e sem parar mesmo. E o que se torna ainda mais ridículo. Número 9, apesar que, obviamente, eu nem ligo muito mais pra trilha sonora desse filme, até porque a trilha sonora de Smurfs 2005 tem umas músicas que, inclusive, são bem legais, você sacou, mas só que tem algumas vezes de que a trilha sonora é bem questionável desse filme. Até sobre o fato de que esse novo filme dos Smurfs, é uma daquelas animações que tem um monte de música pop, um monte de música pop, que inclusive ficam forçadas demais e ficam apelativas, demais e ficam forçadas demais para um filme como esse, porque você sabe, né? É isso que acontece quando você meio que faz um filme dos Smurfs, só que feito de qualquer jeito, até mesmo pela Paramount, porque afinal, esse filme aí é meio que o primeiro filme dos Smurfs a ser feito pela Paramount, após do acordo ser encerrado pela Sony. Mas só que daqui, a primeira tentativa desse filme aqui é muito qualquer coisa, é feito de qualquer jeito, tipo, de qualquer jeito mesmo. E é claro, né, voltando um pouco mais da trilha sonora, eu só quero dizer que a trilha sonora é bem questionável algumas vezes. Até sobre o fato de que o filme vem com um monte de música pop, aleatória, forçada e que não apresenta nenhum propósito para a história. Esses feiticeiros! Eles vão acabar com tudo que há de bom! Smurf dos efeitos sonoros, pode dar um tempo? Você é burro, cara, que loucura. Número 10, agora eu vou falar uma coisa que eu simplesmente odiei antes mesmo desse filme dos Smurfs ser lançado. Tipo, eu odiei mesmo. Tipo, eu odeio bastante com tanta força no coração aqui, que é o marketing desse filme, né? Porque, afinal, o marketing desse filme é simplesmente insuportável. Tipo, e aqui, de verdade, porque o marketing desse filme é insuportável. E tudo isso por um bom motivo, porque eu não sei se você já reparou, mas só que na dublagem, no elenco original de Smurfs, você já pode entender muito bem de que a Rihanna, na verdade é Rihanna, que acho que é assim que se fala, né? Acho que é assim que se pronuncia. A Rihanna é meio que seria a voz original da Smurfette, como uma das protagonistas desse filme. E daí a gente já sabe de que a Rihanna vai fazer a voz da Smurfette e tal, e já meio que coloca isso num pôster ou num trailer, e que inclusive tá de boa. Mas só que o verdadeiro problema mesmo é que em cada trailer, em cada pôster, em cada comercial, eles simplesmente colocam: ah, Rihanna é a Smurfette, vai assistir e tal. Mas só que daí, apesar que eu já meio que lido com isso e tal, mas só que em inúmeros trailers que eu vejo lá, eu sempre tem a estampa: ah, Rihanna é Smurfette, Rihanna é Smurfette, Rihanna é Smurfette, então vai assistir. Que eu fico tipo assim: ai meu Deus do céu, meu Deus do velho! Meu Deus do céu! Tipo, olha, nós já entendemos. A gente não é idiota, a gente não é burro. A gente já sabe que a Rihanna é a Smurfette, é a garota que vai fazer, que na verdade fez a voz da Smurfette nesse filme, seus desgraçados. Ai, me desculpe pela minha raiva, pelo meu ódio e tal, porque, sério mesmo, o marketing de algumas próximas animações deveriam melhorar mais, viu? E que, inclusive, falando na Rihanna, a Rihanna mal se encaixa na dublagem da Smurfette e tal, só pra deixar claro. Gargamel e seu irmão Razamel estão com o papai. Ah, mas que saudade, irmãozinho. Receber meus e-mails. Não, eu bloqueei você. Por quê? Ah, eu não aguentava mais ficar vendo fotos do seu gato. Número 11, direção muito fraca e cafona do Chris Miller. Que, inclusive, eu não sei se você notou, mas o Chris Miller, ele também foi o diretor de 2 filmes da DreamWorks, em que, inclusive, são da franquia Shrek. E eles são nada mais, nada menos do que Shrek 3º e Gato de Botas. E só pra deixar claro e tal, o primeiro filme do Gato de Botas, que foi lançado lá em 2011. E não contando com a grande
grande obra-prima do cinema, que é Gato de Botas 2, O Último Pedido. Aquele de 2022, que inclusive amo bastante do fundo do meu coração. Mas sim, o primeiro filme do Gato de Botas de 2011 é bem divertido e que eu recomendo que você dê uma assistida, junto com o lendário Gato de Botas, e que inclusive é bem melhor do que essa desgraça, que no caso é o Smurfs. E que inclusive a direção, as habilidades de direção do Chris Miller nos Smurfs é muito fraca. Número 12, a dublagem desse filme é muito desperdiçada. Muito desperdiçada. Até mesmo para a versão brasileira e na versão original ao mesmo tempo. E um bom exemplo disso, que é claro que eu já falei, que é a Rihanna como a Smurfette. Porque, assim como eu falei, a Rihanna como a Smurfette é meio que uma escolha de elenco mais, como eu posso dizer, mais mal encaixado que eu tinha visto em uma animação até agora. E olha de que a Rihanna também foi uma cantora que, eu não sei se você já notou, mas lá nos filmes anteriores dos Smurfs, aqueles da Sony e tal, é que lá nos 2 primeiros filmes dos Smurfs, aqueles de live action e tal, a Smurfette foi dublada pela Katy Perry, sabe? Aquela da Baby You're Firework. E já em Os Smurfs em A Vila Perdida, a Smurfette foi dublada pela Demi Lovato, que inclusive tanto a Katy Perry e a Demi Lovato são cantoras, e a Rihanna também, em que inclusive é uma escolha bem qualquer coisa, meio que não gostei. Preparem-se. Preparar para o impacto. Para uma aventura que vai esmurfar vocês de emoção. Vamos! Mas que Smurf! Segurem bem esses corrinhos de Smurf! Chegamos pra salvar geral! Adeus, Smurf, para sempre! Ai, que burro! Dá 0 pra ele! E número 13, e por último, o filme, infelizmente, é nada mais nada menos do que um grande desrespeito ao legado dos Smurfs em geral. Até mesmo particularmente para os fãs que cresceram em ver os Smurfs em vários desenhos animados, em vários quadrinhos, em alguns filmes, em alguns curtinhas e também alguns joguinhos e por aí vai. E que também um bom exemplo disso, na verdade uns 2 exemplos disso, são a cena da abertura, que quando os Smurfs estavam lá cantando lá 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 lá, cante uma canção, lá lá, só que daí o papai Smurf do nada ele vai começar a tocar uma música pop bem aleatória, na verdade não muito aleatória, que inclusive é bem de boa e tal, mas só que nem tanto assim, é aquela da Tyra, que é chamada de Everything Goes With Blue, que é aquela do e que também é um grande desrespeito entre a música tema dos Smurfs, aquela a original, e também do desenho dos Smurfs, aquela lá da Hanna-Barbera, que inclusive a Hanna-Barbera é aquela que fez o Zé Colmeia, Scooby-Doo, Flintstones, Jetsons, Corrida Maluca, Dick Vigarista, Tubarão, e que um monte de desenho icônico da Hanna-Barbera. E já na cena final, que inclusive tem aquela genérica dança final, aquela dos Smurfs se festejando e tal. Mas só que daí, e o pior disso tudo, é que quando o filme está prestes a terminar, você vê alguns takes de vários personagens desse filme, dos Smurfs, inclusive a Smurfette e tal, fazendo várias dancinhas, tipo assim, tal, que fazendo tipo assim, tal, que... Ai, pelo amor de Deus! Por acaso eu tô assistindo um filme dos Smurfs ou eu tô assistindo um comercial do TikTok? Ai, meu Deus, tipo, sério mesmo. Vê se cresce, tá? Vê se cresce. Acho que eu esmurfei nas calças. Tá na hora de vocês descobrirem do que um Smurf é capaz. Espera! E agora, antes mesmo de eu falar a minha conclusão do porquê eu não estou nem um pouco feliz com esse novo filme dos Smurfs, será que eu tenho alguns pontos positivos nele? Bom, na verdade, sim, eu tenho uns 3 pontos positivos, então lá vamos nós. Então, meus 3 pontos positivos que eu tenho para esse filme é que, primeiro, a animação de fato é muito boa, tipo, é muito boa mesmo, porque talvez ela mistura entre 3D com 2D, tipo aqueles do Aranha Verso, Os Caras Malvados, Nimona, Gato de Botas 2 e tal, apesar que o estilo de animação mal se estende e mal captura muito bem o charme e o estilo e os designs dos Smurfs em geral.
apesar que inclusive tem uns estilos bem show de bola, tipo, que inclusive é bem da hora, que mistura estilo com 2D e 3D, então tá de boa. E já o segundo é que, apesar de que eu tinha falado de que a trilha sonora desse filme é bem questionável por conta de ter música pop bem forçada, tipo, muita música pop bem forçada, mas eu tenho que admitir que algumas das canções, algumas das músicas originais que foram introduzidas nesse filme aí são bem maneirinhas, tipo bem maneirinhas mesmo, apesar que não são muito bem escritas, mas só que pelo menos são muito mais, digamos assim, chiclete, tá? Que simplesmente gruda na sua cabeça, então, você sabe como é, né? E já 3, a cena do abismo interdimensional, que é quando a Smurfette e o Smurf sem nome vão ser perseguidos pelo Razamel na batalha final, e que inclusive eles meio que atravessam as portas, e que daí vai meio que se trocando em vários estilos de animação e tal, é simplesmente a cena que eu mais gostei desse filme, porque afinal, enquanto a Smurfette e o Smurf sem nome vão ser perseguidos pelo Razamel, eles entram para uns portais lá do abismo interdimensional e tudo vai se trocando em cada estilo de animação, como exemplo de massinha, stop motion, que inclusive adoro stop motion, né? E já meio que, acho que em forma de desenho e tal, aquele que se faz o desenho quando você era criança e tal, tipo na escola e tal, tipo, você sabe como é, porque inclusive eu também sei desenhar, então tá tudo bem. E já o terceiro é aquele de videogame e tal, ou seja, de 8 bits, que inclusive é bem nostálgico, né, e tal, tipo, em 8 bits. E já o quarto, que inclusive é a coisa que eu mal esperava no mundo, é que quando a Smurfette e o Smurf sem nome e até o Razamel se transformam no estilo anime, e até meio que falam no modo japonês, tipo assim, Tomorokoto, trará, e daí eles lutam como uma espécie de Dragon Ball, tipo Naruto, tipo anime e tal, que inclusive a cena do abismo interdimensional é a coisa que é a cena que eu mais gostei desse filme, né? E olha que é a única cena que se salva nesse filme. Mas é claro de que essas três qualidades são as únicas coisas que eu gostei nesse filme. E só isso mesmo. Vamos entrar de fininho no castelo e salvar geral. Comeu todas as batatas. Aí, estresse me dá fome. Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Enfim, pessoal, Smurfs 2025 é uma baita decepção. Ele não me impressionou de jeito nenhum, porque afinal, esse filme é muito ruim mesmo. E olha que eu originalmente queria gostar desse filme, mas só que daí eu descobri que ele é uma grande perda de tempo. Tipo, sério mesmo, você não tem noção, porque ele é uma grande perda de tempo, porque o filme não mostra nenhum tipo de respeito com o universo dos Smurfs, e nem sequer os próprios Smurfs, na verdade, e nem os próprios Smurfs nem sequer entendem a gente, e nem que a gente, como eu, entende os Smurfs como personagens azuizinhos, bem alegrinhos e tal, mas só que daí se transformaram nessa palhaçada de ficar dançando em música pop, e fazer referência e ficar fazendo piada de Smurf, que inclusive acho forçado demais, e que inclusive, cara, esse daí é um filme que simplesmente, cara, me deixou triste, viu? Me deixou triste. E olha que não é à toa de que esse filme é o meu pior filme de 2025 até agora. E olha que até que eu descobri de que talvez o único filme dos Smurfs que eu particularmente gosto é quando a Smurfette e os seus amigos vão pra Vila Perdida, né? Aquele que tem o... que até aqui é chamado de Os Smurfs e a Vila Perdida, né? É sim, Os Smurfs e a Vila Perdida. Aquele de 2017, que inclusive é bem mais fiel ao material dos Smurfs e que inclusive mostra um tipo de respeito com o universo dos Smurfs, apesar de ter uns pontos fracos, mas tá tudo bem, então tá favorável. Então, mas falando sério, porque esse novo filme dos Smurfs não me impressionou nem um pouquinho, porque afinal, agora ele se tornou o meu pior filme de 2025 até agora. E caso você quiser ver uns 2 filmes recentes da Paramount, bem melhor do que Smurfs de 2025, assista Transformers O Início e Sonic 3, porque afinal, esses 2 filmes são bem melhores do que o Smurfs.
E caso se você quiser ver uma animação bem melhor do que o Smurfs de 2025, assista Guerreiros do K-Pop. Tipo, sério, assista mesmo Guerreiros do K-Pop, porque afinal, eu tenho certeza de que Guerreiros do K-Pop é uma animação bem melhor e bem melhor e infinitamente melhor do que esse lixo, que no caso é o Smurfs 2025, porque afinal, talvez você não vai se arrepender em assistir Guerreiros do K-Pop. Então é claro de que, se você for um fã dos Smurfs, com certeza você não vai gostar nem um pouco desse filme, e nem um pouco da existência desse filme. E que também nem recomendo que você assista esse filme, porque afinal é uma grande perda de tempo. Tipo, sério mesmo, tipo, sinto muito mesmo caso você é um fã dos Smurfs. Então, em conclusão, eu posso estar até enganado, eu posso estar até errado, mas esse filme não são os Smurfs que você conhece e que nem lembra. Porque, sério mesmo, eles não são os Smurfs que você conhece e nem lembra. Tipo, sério mesmo, não são. Então, minha nota final que eu vou dar para Smurfs 2025 é uma nota de 3 de 10. Esse daí é com certeza a nota mais baixa que eu dei nesse ano até agora. E por um bom motivo, porque caso você for um fã ávido e que com certeza mostra uma espécie de coração para os Smurfs e tal, apenas não assista esse filme aqui, pois afinal você vai meio que acabar se arrependendo, hein, meu amigo? Vai acabar perdendo seu tempo e daí e tal, né? Porque pelo menos veja uns projetos bem decentes dos Smurfs, viu? Porque afinal esse filme não é nem um pouco legal, tipo, nem um pouco legal mesmo, viu? Tipo, sinto muito mesmo caso você é um fã dos Smurfs. E que também é o pior filme de 2025 até agora, né? Então, é tudo isso na minha opinião, tá? Tudo isso na minha humilde opinião. Isso é o que eu chamo de quebrar tudo. É o que acontece por andar comprando porcarias de segunda mão. Eu não compro mais nada. Ouro. Então é isso, pessoal. Isso conclui a minha crítica retórica de Smurfs 2025, que é onde eu explico do porquê eu não estou nem um pouco feliz com esse novo filme dos Smurfs, porque ele com certeza, cara, me deixou triste, viu? Me deixou abalado. Então, é claro que eu sugiro que você comenta, você deixa o seu like, você pode comentar aqui, e também você pode se inscrever no canal, também compartilhar para seus amigos, e também ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos, e que também, se você gosta de Smurfs 2025, então tá tudo bem, porque a sua opinião será aceita por mim, como sempre. Mas só não desrespeita a minha opinião, tá? Não desrespeita a minha opinião, tá tudo bem? Então, e que, meu Deus, Smurfs 2025 também me deixou deprimido, vai? Eu tô com depressão em assistir após esse fracasso, essa bomba aqui. Mas só que, pelo menos, olha só pelo lado bom, viu? Porque depois de assistir essa bomba que é Smurfs 2025, meu próximo filme que eu vou assistir nos cinemas será Quarteto Fantástico Primeiros Passos, que, eu não sei você, mas Quarteto Fantástico já lançou e já está em cartaz no cinema, e que com certeza vou querer muito assistir Quarteto Fantástico Primeiros Passos nos cinemas. E daí, quem sabe, depois do Quarteto Fantástico, o próximo será Os Caras Malvados 2, que inclusive estou bem hypado para poder assistir Os Caras Malvados 2 no cinema também, viu? E que também tenho certeza de que tanto o Quarteto Fantástico Primeiros Passos e Os Caras Malvados 2 vão ser infinitamente melhores do que Smurfs. É somente na minha opinião, tá? É somente na minha opinião, tá tudo bem? Mas enfim, então, mas só isso mesmo. Um grande abraço e tchau, tchau!